Olá a todos, o meu nome é Carlos Viegas, sou investigador da Universidade de Coimbra e estou aqui hoje com o meu colega Rui Roda da Awareness para vos falar da simulação e modelos de propagação do fogo, que é uma atividade que estamos a desenvolver no âmbito do projeto Replant. Pronto, o meu nome é Rui Roda, sou da Awareness, portanto sou coordenador de negócio e founder da Awareness, e vou, portanto, iniciar aqui a nossa apresentação, como referiu o engenheiro Carlos Viegas, inserida no projeto Replant. Isto é uma solução SIG, basicamente, portanto tem um front-end e um back-end, e para vocês entenderem a apresentação que vamos fazer, portanto, basicamente vamos falar das atividades do projeto, o enquadramento operacional, ou seja, a sua utilização em operação, qual é que é o fluxo de utilização, portanto, o entendimento end-to-end do funcionamento da solução. Faremos uma breve apresentação da interface e da utilização e depois, no final, o engenheiro Carlos Viegas fará a explicação em detalhe dos modelos de propagação. Como referi, isto insere-se num projeto maior, de designação de Replant, tem um grupo significativo de parceiros envolvidos em diferentes atividades que têm como ponto comum a floresta. Se pretenderem mais informação, podem ir a replant.pt e tem informação sobre os parceiros, sobre o âmbito e até eventos onde nós já participamos. Nas atividades que se referem aqui especificamente a esta solução que está a ser desenvolvida, portanto, as atividades principais são as estratégias inovadoras para a utilização de infraestruturas existentes para a monitorização da floresta. Portanto, o que estamos aqui a falar é utilizar a infraestrutura existente para colocação, portanto, em concreto, colocação de câmaras de vídeo visível ou térmicas e estações meteorológicas, portanto, bem posicionadas para a identificação de situações de incêndio. E a segunda atividade é o apoio à decisão em tempo real para a proteção de infraestruturas críticas em caso de catástrofe. Neste caso, estamos aqui a falar da solução em si, portanto, da simulação, no sentido de ajudar a proteger essas mesmas infraestruturas. As infraestruturas são da REN, portanto, é um parceiro ativo também nestas atividades, portanto, em conjunto com o ERNES e com a Universidade de Coimbra. E, portanto, se quiserem mesmo mais informação, como referi, podem ir a replant.pt. A Awareness, para quem não nos conhece, somos uma empresa de desenvolvimento de soluções SIG, tecnologia ESRI. Podemos dizer que é um spin-off tecnológico da ESRI Portugal. Temos 3 anos, essencialmente tudo gente que já tem experiência, mais de 10 anos de experiência com a tecnologia. Podemos dizer que é gente que respira ArcGIS e que tem, ou até podemos dizer que tem a tatuagem da ESRI. Portanto, nós posicionamos a jusante da parte de instalação e configuração da tecnologia, quando o negócio requer desenvolvimentos à medida, portanto, quando haja especificidades que impliquem desenvolvimento, basicamente, essencialmente, o que estamos aqui a falar é de programação de grandes sistemas empresariais. Portanto, a Awareness tem 3 anos, portanto, estamos no mercado há 3 anos, e, portanto, com alguns focos em determinadas áreas de negócio, mas é assim que nos posicionamos. Do ponto de vista do projeto, o enquadramento operacional é essencialmente no final do projeto. O projeto tem 3 anos, estamos neste momento a entrar no segundo ano. No final terá uma integração nas salas de operação, portanto a solução estará disponível nas salas de operação da REN. Terá uma ligação ao IPMA para monitorização de risco de incêndio e também para input direto no sistema do IAM-FIRE, de informação meteorológica, e uma ligação à ANPC para monitorização das ocorrências de fogos rurais. Temos aqui uma breve apresentação do que é o Centro de Operações da REN. Portanto, será mais uma solução que fará parte do Centro de Operações da REN. A REN já tem uma solução, mas embora com uma forma mais básica, ou seja, não incorpora tanta inteligência na previsão de propagação, mas faz uma representação tanto das ocorrências como da sua infraestrutura, incorpora também informação sobre o risco de incêndio, faz algumas estatísticas, etc. Portanto, tem já algum suporte, há já algum suporte existente para depois as equipas que se encontram no terreno definir o seu posicionamento caso exista alguma ocorrência. Do ponto de vista do workflow, portanto, desta solução que está a ser implementada, como referi, há 2 inputs, da ANPC e das câmaras visível e térmicas instaladas na infraestrutura.
e sempre que houver uma ocorrência, estas ocorrências têm uma data-hora, obviamente, e estão georreferenciadas, são introduzidas no sistema e numa primeira avaliação o sistema o que faz é identificar se estas ocorrências estão a mais ou menos 10 metros de uma infraestrutura da rede. Se estiver a mais de 10 metros, o sistema simplesmente, a mais de 10 quilómetros, o sistema simplesmente ignora e não dá seguimento a esta informação. Se as ocorrências estiverem a menos de 10 km de uma infraestrutura, portanto, isto é aqui uma avaliação muito simplificada, ele pega nessa ocorrência, invoca o serviço IMFire, portanto, o serviço de simulação, e esse serviço, em função do posicionamento, gera as isócronas numa perspectiva de estimar a propagação do fogo. Estas isócronas vão até 5 horas, portanto, a primeira isócrona é de 1 hora e a última até 5 horas. Estas isócronas voltam ao sistema, são confrontadas com a representação geográfica da infraestrutura e é feita uma interseção com as infraestruturas existentes. No caso de não haver qualquer interseção, por exemplo, esse retângulo aí do lado esquerdo, podia representar um edifício, o sistema, mais uma vez, para e não prossegue com qualquer ação. Caso haja uma interseção com a infraestrutura, que é o exemplo aí do lado direito, é gerada uma notificação para a sala de operação, que depois, em função do conhecimento das regiões que dividem o território continental, portanto, são 5 regiões que a REN tem, e das equipas que estão alocadas a essas regiões, as equipas são notificadas, deslocam-se para o terreno e, com a informação da ocorrência e das isócronas, fazem o seu posicionamento estratégico no sentido de defenderem a infraestrutura, portanto, de um fogo que potencialmente se possa deslocar no seu sentido. Estas equipas também têm a possibilidade, usando a capacidade do sistema, de gerar ocorrências simuladas. Portanto, estando já no terreno e para um ponto que esteja em linha de vista, podem, por exemplo, dizer o que é que acontece se o fogo chegar ali e injetar esse ponto no terreno, esse XY, e fazer outra vez o uso da modulação para portanto, perceber qual é que será a propagação. Neste caso estamos aqui a falar de uma ocorrência fictícia. O projeto termina com a solução instalada no Centro de Operações da REN, no entanto, tem visão para que depois disso isto possa ser apresentado como um serviço para outras entidades que tenham responsabilidades na defesa da floresta ou entidades privadas, particulares, municípios, que tenham infraestruturas em zonas relativamente isoladas do território nacional. No fundo, o que estamos aqui a falar é de disponibilizar isto como um serviço, em que as entidades inscrevem-se, marcam um ponto no mapa que representa uma infraestrutura e ficam à espera ou não de serem notificadas de um potencial incêndio que se esteja a dirigir para essa infraestrutura. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo de utilização. Portanto, isto é o front-end, portanto, é desenvolvido em Web App Builder, portanto, utilizamos os templates do Web App Builder. Está sobre 10.8, portanto, a versão 10.8. E o que nós vamos mostrar aqui, portanto, é a aplicação, neste momento em ambiente de desenvolvimento. É uma situação de simulação, obviamente. Aqui do lado direito podemos ver as várias ocorrências que já existem no sistema. Estas ocorrências dividem-se entre ocorrências reais e simulações, ou, portanto, ocorrências fictícias. E vamos mostrar aqui, por exemplo, a capacidade que, marcando um ponto no mapa, portanto, imaginemos no cenário de uma equipa que está no terreno, que já se deslocou para lá porque foi notificada por causa de uma ocorrência, mas está no terreno, tem um ponto em linha de vista e quer, neste caso, fazer uma simulação. Portanto, estamos a falar aqui de uma ocorrência fictícia, não é? Portanto, ela está entre duas infraestruturas elétricas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, uma verde e vermelho, portanto, corresponde a diferentes níveis de tensão das linhas elétricas. Eu vou indicar aqui no terreno um determinado ponto, ou seja, se por acaso, o que é que acontece se o fogo chegar aqui a este ponto, e vou solicitar ao serviço de simulação que faça, então, o cálculo das isócronas para entender a propagação do fogo, enfim, tendo em consideração a orografia, a meteorologia, portanto, a distribuição da floresta, etc.
Portanto, uma vez retornada essa informação, pode demorar entre 10 a 20 segundos, uma vez retornada essa informação, ela é representada no mapa e a equipa, neste caso, pode fazer um ajuste da sua estratégia. Não é? Por exemplo, temos ali a zona vermelha, corresponde ao que está a uma distância de 1 hora, depois laranja, amarelo. Neste caso, estas duas infraestruturas estarão ali mais ou menos nas 3, 4 horas, no potencial 3, 4 horas de serem atingidas pelo fogo. Aqui do lado direito podemos ver todos os objetos geográficos que existem portanto, a respectiva previsão de potencial atingimento por este fogo. Portanto, o sistema é isto e daqui, portanto, permite depois continuar com outras simulações ou então ou consultar situações reais. Porque estamos no EOE, faz também todo o sentido fazer aqui referência enfim, alguma exploração que estamos a fazer, neste caso da API, mas já na versão 4, portanto, que permite representação 3D. Estamos a fazer a explorar o valor que pode resultar de uma representação 3D, neste caso, tanto das isótonas como também das infraestruturas. E, portanto, aqui estimamos que possa haver aqui dois tipos de segmentos em que isto possa ser uma mais-valia. Do ponto de vista operacional, ou seja, vemos o terreno de outra forma e podemos, portanto, fazer uma análise diferente, de um ponto de vista diferente relativamente ao posicionamento à estratégia e também, já numa perspectiva, depois disso ser um serviço que esteja para fora, numa perspectiva de visibilidade, de marketing, da apresentação do serviço, no sentido de ele ser interessante para outros utilizadores. Pronto, eu passava agora aqui a palavra ao engenheiro Carlos Viegas, que irá então fazer, como referimos, a explicação da modelação que está por trás desta solução. Muito obrigado, Rui. Portanto, eu agora cabe-me a mim explicar o que é que acontece naqueles entre 10 a 20 segundos que ocorrem entre o utilizador clicar no ponto que é a ignição e, de facto, serem produzidas as linhas isócronas, que, no fundo, é uma indicação de como é que o fogo se vai propagar. Antes disso, vou fazer um pequeno enquadramento de onde é que o grupo a que eu pertenço e, portanto, qual é que é o meu background. Portanto, eu pertenço ao Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da ADAI, da Universidade de Coimbra. É um grupo que se dedica há mais de 30 anos ao estudo de incêndios florestais e a nossa atividade é bastante multidisciplinar. Portanto, fazemos uma investigação que vai desde a investigação fundamental até a investigação mais aplicada, desde, portanto, sistemas robóticos para gestão dos combustíveis, para mapeamento dos combustíveis e até sistemas para combate ao fogo diretamente com sistemas tecnológicos. Portanto, aqui o grande desafio é precisamente fazer esta transferência de conhecimento que é gerado no âmbito dos projetos para o terreno, de forma a criar, então, ferramentas que sejam úteis no auxílio à gestão dos incêndios florestais. E é precisamente isso que nós estamos a fazer no âmbito do projeto Replant, em conjunto com os restantes parceiros, portanto, desenvolver um sistema, um simulador de comportamento de fogo que depois é integrado num sistema de apoio à decisão. Como é que funciona então este simulador de comportamento do fogo? Portanto, nós começamos por dividir o nosso terreno em várias células iguais de 15 metros de lado, que têm uma série de camadas associadas. Estas camadas dizem respeito, primeiramente, à localização da célula, as coordenadas, mas depois também temos informação relativamente à topografia do terreno, ao tipo de combustível que está lá nessa célula e depois informação relativamente à velocidade e direção do vento e às ignições, se a célula está em combustão ou não. A maioria destes dados são o mapa de coordenadas, topografia e combustíveis, são mapas estáticos que estão pré-carregados na base de dados do nosso simulador. Os dados de vento e ignições são dados que nós vamos buscar em tempo real a várias fontes, entre as quais o IPMA e a ANEPC, mas no âmbito deste projeto vamos buscar essencialmente aos sistemas que estão a ser implementados pela REN, nomeadamente as câmaras de vigilância e estações meteorológicas. Devo dizer que o desenvolvimento
deste simulador é essencialmente feito também no âmbito de um projeto de investigação nacional, que é o nosso projeto IAMFire, e se quiserem saber mais detalhes acerca do funcionamento destes simuladores, convido-vos a conhecerem o nosso projeto no endereço adai.pt/IAMFire. A partir do momento em que nós temos a caracterização das nossas células do terreno, partimos para um cálculo iterativo em que vamos determinar o tempo que demora ao fogo a propagar-se desde as células que estão em combustão às células vizinhas que são combustíveis. Portanto, este tempo depende de uma série de fatores, características das células, e é calculado através de modelos de propagação de fogo que eu vou passar a falar a partir de seguida. Um dos modelos que nós precisamos é o modelo que caracteriza o tipo de combustível que nós temos no terreno. E aqui nós fazemos uma aproximação em cada célula a 14 tipos diferentes de modelos de combustíveis. Logicamente, isto é uma generalização, cada tipo de combustível depois vai ter as suas características, inclusive também a sua umidade, que, como sabemos, vai variar ao longo do dia, e, portanto, nós temos modelos que conseguem precisamente fazer esta caracterização da maneira como a umidade dos combustíveis varia ao longo do dia e que tem um impacto significativo na propagação do fogo. Da mesma forma, o campo de ventos também é fulcral no comportamento do fogo. Sabemos que o vento é o principal fator que tem impacto na maneira como o fogo se vai propagar, mas também há aqui outro aspecto que é a maneira como o fogo e a dinâmica do fogo influenciam toda a atmosfera e o equilíbrio da atmosfera na zona. E, portanto, o que nós fazemos aqui é calcular um mapa de ventos tridimensional que tem não só em conta, portanto, a evolução do campo de ventos, porque no início da nossa simulação nós apenas temos medições pontuais da velocidade e direção do vento, nós temos que extrapolar isso para toda a nossa área de cálculo e depois temos que saber como é que vai ser o campo de ventos daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, mas temos que também ter em conta a maneira como o fogo se vai propagar e o efeito que este fogo vai ter na nossa atmosfera, que pode efetivamente criar efeitos significativos que podem conduzir a fenómenos como o que vemos ali na imagem da direita, que é um tornado de fogo, que, portanto, são fenómenos muito extremos, mas que cada vez mais estamos a assistir nas ocorrências de grandes incêndios em Portugal e em todo o mundo. Finalmente, a grande base do nosso simulador de comportamento do fogo são os nossos modelos de propagação. Atualmente nós estamos a utilizar apenas um modelo de propagação de superfície, de Rothermel, é o modelo mais conhecido e mais disseminado a nível internacional na investigação científica, mas nós sabemos bem que isto não é suficiente para bem caracterizar todos os fenómenos de propagação do fogo. E então estamos a atualizar este modelo com outros modelos de outros fenómenos de propagação que resultam também da nossa atividade de investigação, tais como fogos de copas, projeções, encontros de frentes, vórtices de fogo, etc. No fundo, aqui o objetivo é termos uma representação muito fiel daquilo que poderá vir a acontecer em termos de propagação do fogo. No sentido de melhorarmos ainda mais as nossas previsões, acrescentamos ainda uma camada de inteligência artificial. E o que é que esta inteligência artificial faz? Basicamente, tenta encontrar padrões e encontrar relações entre as dezenas de variáveis nas centenas de ocorrências que nós temos em base de dados e tenta encontrar aqui maneiras de relacionar estas variáveis que não estejam previstas nos nossos modelos, de forma a que a próxima previsão que nós façamos já tenha aqui um conhecimento prévio, um ajuste automático prévio que consiga conduzir a uma previsão mais rigorosa e mais assertiva. Para além disso, tiramos partido também de um mecanismo de feedback através dos sensores que estão a ser instalados nas torres da REN, no âmbito deste projeto Replant, e que nos fornecem dados não só no início do incêndio, mas também acompanhando a ocorrência. Portanto, vão atualizando a área ardida, a localização da frente de fogo, e essa informação é aproveitada pelos nossos sistemas para comparar com os resultados das simulações.
e depois instalamos aqui um sistema de feedback que automaticamente ajusta parâmetros de simulação para que as nossas simulações correspondam de forma mais fiável à ocorrência e o que está a acontecer. No fundo, muito brevemente, é isto que estamos a desenvolver e que está a acontecer no âmbito do projeto Replant. Nós achamos que a utilidade deste tipo de soluções não se esgota na proteção das infraestruturas da REN, mas que realmente pode ser uma ferramenta muito útil no apoio à decisão de todas as operações de proteção e combate ao fogo de qualquer infraestrutura localizada tanto na floresta como na interface urbano-florestal. Muito obrigado. Obrigado.